Olá, amigos. Muito boa a primeira parte, né? Eu sabia que vocês iam gostar. E agora, com vocês, né, nesse trio aí, canal O Importante é Saber, canal Democracia Brasileira e canal Sargento Camargo, Polícia Comunitária, a segunda parte da entrevista. Obrigado a todos e não deixem de esquecer, se gostarem, clica no botãozinho de gostei, mete o dedo no like e compartilha. Muito obrigado e até. Interessante, Sargento Camargo. Muito interessante ver o contexto que o senhor colocou para a gente saber o que, que é o homem de trás da farda, né? Para as pessoas verem que é um ser humano também, além da farda, que não é apenas um funcionário ali do Estado ali. Sargento, para dar um fecho, um final na minha parte desse vídeo, nessa live, nesse contexto, eu quero perguntar para o senhor como que está sendo lidar com as pessoas que não respeitam o decreto, está tendo muito desrespeito aos decretos, às vezes do lockdown, de não aglomerar. Como o senhor está enfrentando a sociedade, como que a sociedade está reagindo em relação a esse momento difícil que a gente vive? E já para complementar, qual que é a visão que o senhor tem das pessoas em relação à polícia atualmente no Brasil? É mais isso que eu quero para fechar essa live de hoje com o senhor. Então, a questão das pessoas aí com relação a cumprir, né, os decretos, né? Eu sou do interior, né? Aqui de Cascavel, mas assim, o que eu vejo a nível de Brasil, né? As pessoas ainda falta uma conscientização, né? A gente vê tantos locais aí, né, os policiais fechando aí festas aí, né? Então, assim, é lógico, as pessoas elas não tomaram ainda assim acho que é mal do brasileiro mesmo isso de se conscientizar mesmo, né? De abraçar a causa. Ainda está meio difícil. É lógico que tem exceções e exceções, mas eu estou falando daquela pessoa que sai por sair, que descumpre por descumprir, né? Então, nós ainda, assim, tem uma dificuldade para a Polícia Militar, porque uma cidade como Cascavel, que tem 300 mil habitantes, então é difícil, né? É difícil. E normalmente o que a gente faz? A gente orienta. A gente nunca quer levar alguém por descumprir um decreto. O primeiro passo é você orientar, você falar para a pessoa, ó, estamos numa situação de pandemia, esclarecer, já foi falado muito sobre isso, né? E aí, primeiro você dá aquela orientação verbal, principalmente estabelecimentos, né? Eu sou sincero de dizer que não participei muito de fiscalização, até porque eu estou numa função interna hoje, mas o que eu percebo dos colegas é mais a orientação mesmo. A gente procura orientar. Normalmente, como eu disse, você não está lidando com bandido, com marginal, então normalmente a pessoa entende, a pessoa, pelo menos ali, cumpre as ordens, né? E depois, eu não sei se retorna às atividades ou não, mas num primeiro momento eles acatam aí. E a situação também na rua, de pedestre, eu vejo que eu saio do meu serviço, por exemplo, às 18 horas, e eu vejo muita gente na rua, né? Muita gente aí. Então é difícil dizer o que essas pessoas estão fazendo, né? Só que nós temos que nos conscientizar, a gente tem que dar uma diminuída, tirar o pé. Aqui em Cascavel já chegou forte, já muita gente aí, ó. Quando você vê que os teus amigos, os teus familiares estão sendo atingidos, você vê que o negócio não está longe, que o negócio não é fictício. Então, é dessa forma, né? Eu acho que, primeiro, se conversando, se a pessoa entendeu numa boa, não tem o porquê tomar qualquer outra medida, né? A outra pergunta que você fez é... Sobre a visão das pessoas em relação à polícia atualmente no Brasil. Qual que é a sua visão que você tem? A Isso. visão, né? Então, o que eu percebo hoje em dia é que, assim, é lógico que isso vai de cada região também, né? Mas, assim, no Paraná, graças a Deus, a Polícia Militar ela é respeitada, a Polícia Militar ainda ela tem muitas pessoas que gostam da Polícia Militar. Eu sou, como eu disse, o nome do meu canal é Sargento Camargo, Polícia Comunitária, já porque eu sempre adotei esse modelo de conversar com as pessoas, de fazer ações sociais, de aproximar a comunidade, de dar uma abertura. Muitas pessoas, às vezes, eu converso assim, e a pessoa fica até meio surpresa, falou, pô, mas você parece um policial um pouco diferente. Outro dia eu falei com um colega aí que eu encontrei no supermercado, eu falei, vai com Deus. Daí ele passou um tempo depois, ele falou para mim que achou estranho falar para ele, vai com Deus, na hora que a gente se despediu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, nunca vi um policial falar, vai com Deus. Então, assim,
Eu, eu acho que, pelo menos a visão que eu tenho, é que as pessoas, às vezes, elas esperam uma atitude do próprio policial de abertura, de um diálogo, né? Mas eu vejo que a Polícia Militar no Paraná, eu não posso falar a nível do Brasil, porque Rio de Janeiro, por exemplo, eu acredito que seja bem diferente, São Paulo também. Mas no Paraná eu percebo que a comunidade gosta muito da polícia. A gente tem um projeto que eu fiz algumas fardinhas de criança, né? De criança, porque eu trabalhava até pouco tempo numa região, como eu disse, carente, e aí muitas mães iam na nossa base lá pedir emprestado para fazer a festa de aniversário do seu filho, que o filho tinha o sonho de ser policial. Então eu vejo que há uma admiração. E quando a gente está patrulhando, a gente vê também as crianças, principalmente, elas gostam muito da Polícia Militar. Foi feita uma pesquisa recentemente nos colégios, qual era a profissão das crianças que elas gostariam de ser quando crescessem, né? A profissão de policial militar foi a primeira, a segunda foi médico. Então, Olha, isso me alegra muito, me deixa muito feliz, porque eu vejo que ainda aqui no Paraná, a comunidade, e eu acredito que essa questão das crianças já é um ensinamento de pai e de mãe, né? Quando a criança respeita a autoridade, ela respeita o pai, ela respeita o professor, ela respeita todos os líderes, todas as autoridades que estão em cima dela. Não é só a polícia que é a autoridade. A autoridade é quem dá as ordens para a criança. Então, isso me deixa muito feliz. Eu acredito que, assim, é lógico que a Polícia Militar deveria ser, assim, é difícil eu chegar aqui e falar, a Polícia Militar deveria ser mais valorizada, né? Vamos dizer que eu estou puxando pano, né, para mim. Mas eu acredito que deveria ser um pouco mais, porque o policial militar, como foi dito pelo doutor, ele exerce uma função muito complexa. E a gente atende todo tipo de situação. Vocês não têm ideia do tipo de situação que eu já vi na rua. Coisas que deu não dormir de noite. A minha esposa sabe disso. Uma vez eu atendi uma situação de estupro. O próprio pai biológico estuprou as duas crianças. Aquilo me deixou uma semana mal. Eu não conseguia dormir, não conseguia nem ir na igreja mais, que eu sou cristão. Então, é umas coisas que é por isso que a gente vê tanto policial, e não sei se vocês sabem, mas o índice de policial que comete suicídio no Paraná é elevadíssimo. Esse ano em Cascavel foram dois policiais jovens, dois policiais que não eram antigos de profissão. Então, tudo isso vai refletindo na mente. O policial carrega tudo isso, ele vê cenas em pouco tempo que talvez um cidadão comum não veria durante toda a sua vida. Ele convive com isso. E a gente não tá, eu não estou aqui reclamando, porque eu escolhi fazer isso. Eu escolhi, entendeu? Mas eu acho que deveria ter um pouco mais, um reconhecimento melhor ao policial militar. O policial militar não parou na pandemia, e aí a gente vê aí, ó, os presos aí na lista de prioridade, o policial militar não está. Então, nada contra nenhuma classe, mas eu acho que deveria, assim, o policial militar ser mais bem reconhecido. E eu acho que a comunidade, principalmente no Paraná, ainda ela gosta da polícia militar, ela bate palma para a polícia militar, que é uma polícia boa, uma polícia de qualidade, mas lógico, sempre dá para melhorar, né? A gente sempre pode melhorar e a gente sempre tem que melhorar. Eu acho que a crítica também é válida, que a crítica, ela faz a gente melhorar. Mas, no geral, respondendo a sua pergunta, eu acho que a polícia militar, ela ainda é bem vista. Apesar de alguns setores aí, né, talvez não seja tão favorável, né, tanto a questão militar que é histórica, desde a época da ditadura, mas eu acho que tem que se implantar sempre uma polícia cidadã, uma polícia comunitária mesmo, que tenha um diálogo com a comunidade, que faça ações em conjunto para que se aproxime, né, as crianças também, para já crescendo já para o lado da polícia militar, né, que não tome outro partido, outro rumo. E eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a polícia militar vem numa evolução, ela vai evoluir muito ainda, mas também depende dos nossos governantes, né? Tudo depende de políticas, né? Mas, no geral, é isso. Eu acredito que eu sou realizado em ser policial militar, fiz o concurso por 2 vezes, reprovei na primeira, depois tentei novamente, com 30 anos já no meu limite de idade, passei em 2013, depois passei, fiz o concurso interno de cabo, passei, em pouco tempo cheguei ao cargo de terceiro sargento. Hoje exerço a função de terceiro sargento. É uma profissão, eu acho, muito honrosa, dos bombeiros, dos professores, eu também acho muito honrosa, dos médicos, e eu acho que o policial militar deveria ser um pouco mais valorizado. Mas também eu sei que lá atrás, o policial militar, a situação já foi muito pior do que hoje. Então, tudo é uma corrente, é um tempo que vai se chegar e acredito que essa valorização venha com o tempo. É lógico que também você sempre tem que combater os maus profissionais que tem em todos os lugares, como eu já disse, né?
até dentro da igreja tem, né? A gente vê situações aí. Está na Bíblia lá, inclusive, né, que o joio ia nascer no meio do trigo, ia crescer junto. Então, e às vezes esses casos isolados é que o pessoal generaliza. Mas a gente não pode olhar situações assim eventuais, né? A gente não pode taxar toda a corporação por causa de uma ou outra situação. A gente tem que ver aquele bom trabalho que a polícia faz, né? No meu setor ali, teve um colega que fez um parto, teve várias situações aí de salvamento, inclusive agora, recentemente, tem até um videozinho aí para mim soltar de dois colegas que pegaram uma situação de um ferido na artéria femoral, fizeram ali a estocagem antes do atendimento médico. Então, eles salvam vidas também diariamente. Então, todo esse trabalho muitas vezes não é mostrado, mas o policial militar, eu falo para vocês, ó, ele não tem preguiça e ele faz o que tem que fazer. É uma polícia que está 24 horas na rua, diferente, não falando mal, lógico, de polícia federal, polícia civil, as outras polícias, mas o policial militar, ele atende todo tipo de situação. Ele não pode dizer não. O militarismo te obriga a você ir lá e cumprir a missão. Beleza? Então é isso. Beleza. Eu vou só finalizar com a minha pergunta agora. Agradecer aí ao Henrique já pelas perguntas. Complementando até o que você falou, achei bem interessante também a questão da condição do policial. Como a gente sabe, nós somos 26 estados e o Distrito Federal, então a gente tem 27 polícias completamente diferentes uma das outras. Não dá para comparar, são salários diferentes, condições de trabalho diferentes, e sempre quando a gente generaliza alguma coisa, a gente está mais suscetível a errar, porque a gente coloca numa mesma bacia pessoas diferentes, instituições diferentes e estados diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho sim que a polícia tem que ser valorizada, até porque quando acontece, desculpa o termo, uma merda, o telefone, você vai ligar é 190, ninguém vai ligar para o fulano, para o Beltrano, é o 190 que você vai clicar ali para falar. Então, assim, ninguém pode falar, eu nunca vou precisar da polícia. Você pode precisar um dia. Então, quando você tem esse profissional bem remunerado, esse profissional motivado, é muito importante. E quando as pessoas falam, tinha que fazer um piso nacional policial militar, um policial civil, enfim, é interessante. Eu acho que você fazer um piso justo, um piso que o nome já diz, é piso, né? É o mínimo, e você conseguir estabelecer critérios de promoção, critérios de merecimento, eu acho super válido. E agora, para fazer a pergunta, eu achei interessante no nome do seu canal, Polícia Comunitária. O nome já diz, né? Comunitária, comunidade. A gente teve recentemente, tanto no Rio quanto em São Paulo, e alguns estados também, a gente teve o começo de uma implantação de uma polícia, né, uma UPP, que era uma polícia pacificadora. Era uma polícia que você tirava do asfalto e levava para as áreas carentes para a comunidade conviver diariamente com esse policial. Né? Esse policial fazia parte daquele setor, daquelas pessoas. E infelizmente não deu certo. Não deu certo por quê? Porque eu acho que a gente errou ao só levar a polícia. Não adianta você simplesmente botar um container lá e botar um batalhão de polícia e falar, olha, agora tá vigiado, tá tudo. Não, você tem que levar infraestrutura, você tem que levar uma escola técnica, cursos profissionalizantes, você tem que hospitais, você tem que fazer aquele entorno crescer com tudo, não só com a polícia, porque a polícia em si, por si só, ela é garantidora de uma parcela pequena de vários direitos que o cidadão precisa para ser um cidadão efetivamente, né? Ela visa garantir a integridade, a segurança, mas esse mesmo cidadão precisa de saúde, educação. E quando você não tem esse conjunto de fatores, né, agrupados numa política de Estado, é o que a gente fala muito quando a gente conversa com o Henrique, o Brasil tem muitas políticas de governo e poucas políticas de Estado. Eu acho que quando a gente eleva uma política de Estado, pouco importa quem senta na cadeira. Aquilo ali é meta do país, aquilo ali é uma questão que o país leva a sério. E isso que fez países como a Coreia do Sul, o Japão, crescerem tanto. A educação era uma política de Estado. Podia sentar na cadeira um cara da oposição, da situação, da direita, da esquerda, do centro. Nada mudava, porque aquilo ali já estava definido que aquilo ali ia seguir, independente de quem fosse. Então, esse é o meu comentário final. E para finalizar com o sargento, a pergunta. A polícia comunitária no Paraná, ela tem essa questão de procurar ir aos locais, trazer tem ações, tem campanhas para trazer essa comunidade para dentro do quartel, entre aspas? Muito boa pergunta. Em Cascavel,
existe as UPS, né? No Paraná inteiro, na verdade, mas Cascavel foi o local que deu realmente certo. É uma referência de modelo da UPS, que é mais ou menos o estilo da UPP do Rio, né? Foi montado bases, né, dentro das regiões mais carentes. Aqui existe 4 bases. E ali foi destinado um policial ali para ficar 24 horas dentro daquela base, aproximando a comunidade dentro daquela área policial ali. Aqui tem dado muito certo porque a comunidade comprou a ideia. A base nossa ali da UPS Norte, que foi a primeira das UPS aqui de Cascavel, que é o modelo referência do Paraná, ela foi estruturada em conjunto com a comunidade. A comunidade abraçou essa causa, porque era um local que tinha muitos homicídios, era uma área muito violenta. E depois que veio, hoje, se você vir para Cascavel e visitar a região norte, você perguntar para um morador antigo ali, ele vai te dizer como era aquele local. Era um local, era uma terra meio que sem lei, assim, violenta, sabe? E ali deu muito certo. E eu trabalhei ali durante muito tempo. A gente fez diversas ações ali. A gente fez o Natal das Crianças, atendemos 1.500 crianças com Papai Noel, tudo em conjunto com a comunidade, com um grupo, né? Uma comissão ali que faz essa ponte. E a gente fez várias ações. A gente fazia ações na Páscoa, no Dia das Crianças, no Natal. A gente distribuiu muitas cestas básicas naqueles locais. Então, tudo isso, e hoje em dia ainda tem. Hoje em dia, o batalhão aqui de Cascavel tem um projeto ali que você pode levar uma criança ali para andar de cavalo, nos cavalos ali da cavalaria, né? Então, tem algumas situações assim. Hoje em dia, lógico, por causa da pandemia, né? Então, deu uma restringida. Mas aqui tem, assim, um modelo desse policiamento comunitário. Eu acredito também, como o senhor disse, ali no Rio de Janeiro não deu certo, num primeiro momento eu acho que deu, depois já o resultado não se manteve, né? Por conta da descontinuidade também, a situação geográfica, e é como o senhor disse, ali deveria ser desenvolvido também, assim, um trabalho de longo prazo, né? Porque eu não sei se vocês já viram uma charge que tem, que quando a pessoa passa por todos os setores, igreja, escola, tudo, nada deu certo, aí chega no último, que é a polícia, aí quer que a polícia resolva tudo. Tem uma charge muito famosa aí, e é mais ou menos isso. Isso ilustra aquilo que o senhor disse. Então, às vezes, as pessoas falam muito da polícia, mas tem que ver que aquele cara que às vezes está dando trabalho para a gente hoje é um cara que não teve uma boa educação, não teve uma estrutura familiar, entendeu? Então, ele já vem nesse mundo, né? E o policiamento comunitário, o modelo de polícia comunitária, que foi implantado lá no Japão, né? Começou lá, deu muito certo lá. Eu acredito que é o modelo ideal, uma opinião minha, é o modelo ideal. Por quê? Porque nós temos que ser uma polícia cidadã mesmo, nós temos que estar próximo da comunidade, as pessoas de bem, uma região carente. Eu digo que 99% são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras, pessoas dignas, e aquele 1% ali é o criminoso que quer roubar, que quer levar o dinheiro fácil, que quer aprontar, né, que é o fora da lei. Então, a gente tem que estar em parceria com essas pessoas, e essas pessoas, elas contribuem com a gente. Elas que trazem, às vezes, uma denúncia, uma situação que está acontecendo, e essa aproximação é benéfica para todo mundo. E nós, policiais militares, a gente também veio das comunidades. Eu, por exemplo, sou morador da região norte. Então, eu quero que essa região dê certo. Eu tenho familiares, eu me preocupo de ter índices baixos de criminalidade. Eu me preocupo daquele cara, daquele bandido, daquele fora da lei, ele está preso. Ele não está solto por aí cometendo crime. Porque eu posso ter, de repente, uma situação de um familiar meu envolvido aí como vítima na mão desses criminosos. Então, eu acredito que o modelo de polícia comunitária é o ideal. Aqui no Paraná, como eu disse, tem já seguida essa linha, né? As UPS são esse modelo, né? Inicialmente. Agora, por conta da pandemia, não está tendo tantas ações, né? Até porque não dá, né? Não dá para ter aglomeração de pessoas, mas sempre teve Natal, teve datas festivas, sempre teve essas ações aí em conjunto. Tem o ProERD também, que é uma situação que vai os policiais lá nas escolas, dar palestra sobre prevenção de drogas, não uso de drogas, que é algo também muito efetivo. Você conversa com as crianças, elas sempre falam, eu fiz ProERD, eu fiz ProERD.
que eles ganham certificado e tudo. Então, são ações como essa que vai dar um reflexo lá na frente, né? Vai criar uma mentalidade na criança de que a polícia ela está para atender o cidadão de bem, ela é amiga da comunidade e faz com que ele também siga essa linha de ir pelo que é certo, né? De cumprir a lei, de respeitar as autoridades. Tá ótimo. A gente quer agradecer aí ao Henrique, agradecer ao Sargento Camargo. Vou me despedindo aqui. Henrique, despede, passa para ele e a gente encerra. Obrigado a todo mundo, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Henrique, que está sempre nas nossas encontros de quarta-feira. Vou deixar também o link do canal do Sargento, também vai estar lá disponível para vocês acessarem, conhecerem um pouco da polícia, conhecerem um pouco do dia a dia de um policial. Acho que é muito interessante, até para poder, se algum dia criticar, pelo menos conhecer. Você critica, mas sabendo o que acontece. Eu acho que é uma crítica muito mais construtiva. Obrigado a todos. Henrique, se despede aí para a gente. Muito obrigado ao Dr. Leonardo, ao Sargento Camargo. Foi muito rica a conversa, acho que esclareceu muitas coisas que muitas pessoas acabam vendo o policial como um monstro, mas a gente aqui conheceu um homem de valor, uma pessoa que honra a farda, e para mostrar o que um policial faz, qual que é a sua missão no dia a dia, para mostrar que todos nós somos seres humanos. Peço já a vocês se inscreverem no canal Democracia Brasileira, no canal Importante a Saber, no canal do Sargento Camargo, Polícia Comunitária, que assim só vai estar nos ajudando a engajamento no YouTube, a estar divulgando coisas que realmente agregam na sociedade, para estar dando aquela opinião sempre sincera, mas sempre com o objetivo de tentar qualificar o debate dentro do nosso território nacional. Muito obrigado, Sargento Camargo. Foi um prazer conversar com o senhor. Quem sabe para um próximo encontro, para uma próxima vez, a gente não nos encontramos novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique, o convite, né? Agradeço também ao Dr. Leonardo. Como eu disse, me sinto honrado de estar aqui com vocês, participando de um debate. Eu gosto desses debates porque é assim que a gente vai aprendendo, a gente tem que ser mente aberta, se colocar no lugar das pessoas, tentar entender. É assim que a gente vai construindo um pensamento. Às vezes a gente não vê as coisas como as outras pessoas têm que ver, se coloca no lugar da outra pessoa. Então, eu acho que todo debate é válido, é rico. Agradeço vocês do fundo do meu coração, duas pessoas altamente qualificadas, né? O doutor e o Henrique aí também nesse projeto do canal. Tenho certeza que esses projetos aí, dos dois canais, vai ser muito grande, vai trazer muita sabedoria, e é dessa forma mesmo, a gente tem que buscar saber, aprender, escutar a opinião, para que, como o doutor disse, a gente, se for criticar, pelo menos a gente saiba, né, o que está acontecendo, vamos criticar aqui, ali pode melhorar, né? Então, agradeço do fundo do meu coração, peço ao pessoal aí que se inscrevam nos 3 canais, e tamo junto. Se precisar de novo, estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Também, Deus abençoe a todos.